muito legal vocês terem se inscrito no curso, estar interessado na área, né? Espero que vocês gostem. Os alunos aí, o Arthur e o Henrique, são alunos da graduação, além de outros alunos também que vão trabalhar com vocês aí esses temas. Espero que vocês gostem das aulas, né? Estudem, pratiquem os exercícios que eles vão passar. E tenho certeza que se vocês interessarem aí por esse início, né, da programação, tem tudo para vocês conseguirem se profissionalizar aí e se tornarem um profissional de TI nessa área que está tão aquecida em breve. E vocês gostando, né, vem fazer os nossos cursos também, seja do técnico, seja da graduação, vem estudar, né, trabalhar junto com a gente aí. Então, eu agradecer mesmo e passar a palavra aí para o Henrique, para o Arthur. Bom curso para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Valeu, jovem. Sempre um prazer aí. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar aqui com a apresentação. Vocês vão me falando se vocês estão conseguindo ver. Imagino que estejam. Vou só conferir, né? Estão. Tá aparecendo sim, Henrique, pode ir. Show. Bom, pessoal, aqui a gente pode começar falando. Nós somos membros aí da Octopus, que é uma equipe competitiva do Cefet na área de programação, tá? A gente vai esclarecer melhor isso com o passar dos slides. Igual eu falei, é uma equipe de programação que surgiu no Cefet aqui de Leopoldina. A gente faz algumas competições, participa de algumas competições, né, relacionadas à área de programação. E dentre essas participações, nós temos alguns tópicos que precisamos assim, estudar, né? É uma matéria que, assim, é uma equipe que ajuda muito no aprendizado. Então, a gente estuda tópicos como algumas técnicas de programação, grafos, matemática computacional, estrutura de dados. São algumas matérias aí dentro da programação, né? Que são alguns exercícios, etc. E a gente usa a plataforma da NEPS Academy. E lá a gente resolve esses exercícios que a maioria são extraídos de maratonas, por exemplo, a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, e outras maratonas também, da SBC, que vocês vão conhecendo com o passar do tempo aí, que forem mexendo com a programação em si. E a linguagem que a gente usa lá é a linguagem C++. As nossas reuniões, que a gente tem semanalmente, com os membros e com os nossos orientadores, que já vamos apresentar para vocês. Nas reuniões a gente compartilha os códigos que a gente fez, algumas soluções, né? Tem muitas dúvidas, porque é uma área complicada, não é uma área muito fácil. Então, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Temos grupos com os professores, temos grupos entre nós, que aí vamos compartilhando também ao longo das semanas, fora das reuniões também, né? E assim, vamos seguindo. Esse é o nosso mascote, é o Octo, que começou como um simples rascunho aí, assim, eu gosto bastante de logotipo, é uma área que eu acho muito interessante, né? Essa parte de criação de logotipo, e achei muito foda. E aí foram algumas evoluções dele até chegar na parte final. Eu vou dar umas engasgadas aqui, porque às vezes eu tenho que voltar aqui no Meet para aceitar o pessoal que está entrando, então vocês me perdoem por isso. E a gente tem 4 orientadores que são professores do Cefet, que é o Juventino, que veio aqui, deu uma palavrinha com vocês. Temos o Luan, o Jerônimo e o Anderson. Aqueles que já estudaram no Cefet ou estudam no Cefet provavelmente conhece alguns deles ou todos eles, beleza? E também temos os maratonistas, que é composto por 4 bolsistas e 2 voluntários atualmente. O Arthur, o Bruno, o Eduardo e a Isabel, eles são bolsistas. Eu e o Hugo somos voluntários aí na equipe. E, assim, é uma oportunidade única, pessoal. Eu recomendo a vocês que se interessarem, que vierem para o Cefet. Espero que vocês venham no futuro. É uma oportunidade única, cara. É um aprendizado surreal. Bom, vou pedir para o Arthur aí começar a falar um pouquinho dele aí, na apresentação dele. Depois eu me apresento um pouco. E os outros também vão se apresentando. Arthur? E aí, pessoal, boa noite. A gente vai mostrar para vocês um pouco da equipe aí e, sim, a gente não pode deixar de falar dos integrantes, né? Que são os maratonistas. Eu formei no Colégio Imaculado Conceição, no ensino médio. Eu entrei em 2002 e formei em 2016. Lá eu tive uma experiência com o teatro amador, gostei muito, cara. Um lado mais artístico, longe da minha, da minha área de formação, mas foi muito interessante, cara. Eu gostei muito.
Lá também tive minha primeira experiência com monitoria, né? Então, essa foi uma primeira experiência com tutoria, no caso. E também em 2014 eu participei do Parlamento Jovem, que na verdade era um projeto do governo de Minas. Foi muito interessante. Ah, pode passar, Henrique. Aí, galera, eu no maternal, vocês conseguem me identificar aí? É o que tá mais isolado ali, sem sorriso, e um pouco longe da galera. Se você puder passar pra baixo aí, vai circular minha cara. É, pode passar, Henrique. Essa aí é a minha turma que formou comigo no terceiro ano, em 2016. Eu tô ali do lado do nosso professor. Pode passar, Henrique. Depois assim que formei no ensino médio, eu fui para engenharia de software no SES, antigo SES, hoje é a Uniacademia, né? E lá eu tive uma experiência também com monitoria de introdução ao cálculo. É o famoso pré-cálculo, né? Também gostei muito, acho que contribuiu bastante para minha experiência de tutoria. Pode passar, Henrique. E aí, no segundo semestre de 2018, eu fiquei sabendo que abriu o curso de engenharia de computação, aqui no Cefet, e aí eu migrei para cá. Aqui eu tive uma experiência com monitoria de programação de computadores 1. Eu auxiliei o pessoal do técnico e da graduação com programação e foi também muito construtivo. Depois da minha experiência com monitoria, eu entrei na equipe Octopus. E aí já tá fazendo mais ou menos 10 meses, né? Que eu faço parte da equipe. Também foi muito construtivo. Show. É só isso. Essa aí foi a nossa a presença do Cefet aí na Feira de Profissões do Colégio Imaculada, que em 2019, antes da pandemia, né? Em breve a gente volta aí também com as atividades presenciais, a gente marca nossa presença lá no colégio. Esse evento aí é muito interessante para a galera que vai entrar na graduação, dá uma visão geral, mais ou menos, sobre o que escolher para o futuro no mercado de trabalho, qual profissão escolher. Pode passar, Henrique. Agora eu. Obrigado, pessoal. Bom, valeu, Arthur. Bom, pessoal, eu sou o Henrique, né? Já está escrito aí no Meet, mas reintroduzindo. Eu também estudei no Colégio Imaculada a maior parte da minha vida, até 2015, que foi o meu primeiro ano no ensino médio. Não tive nenhuma participação igual o Arthur teve, com monitoria e tal, mas depois, em 2016, eu fui aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena, na qual fui monitor de informática, inclusive. Nos anos seguintes, até 2020, eu participei de turmas IMITA, que são turmas de ensino médio / curso, que são focadas nos vestibulares aí do IME e do ITA, que é o Instituto Militar de Engenharia e Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nesse meio tempo aí, fui aprovado na preparatória de cadetes do Exército e também fui aprovado na Academia da Força Aérea, nessa jornadinha aí. Entrei no Cefet no que era para ser o 2020/2, mas por conta da pandemia começou em 2021. Fui monitor de cálculo 1 no segundo período. Atualmente sou monitor de matemática discreta e também estou na Octopus, né? Então esse é meu currículozinho aí até agora para vocês. Esse sou eu lá na preparatória de cadetes do ar. Era um grupo que eu participava lá. E agora, Eduardo, por favor, se apresente. Eduardo, se ele tiver aí. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, né? Tá escrito ali. O início da minha carreira escolar foi no Colégio Silveira Brum, não tive nenhuma participação especial. Pode passando aí. Depois eu estudei no Colégio Gonçalves Couto. Estudei meu ensino fundamental 2 totalmente lá. Aí também não continuei não fazendo nada. Mas aí eu decidi tomar um rumo da minha vida. Fui aprovado no Instituto Federal Sudeste Minas Gerais, na minha cidade atual, Muriaé. Eu fiz o curso de informática, onde eu fui monitor de informática por 2 anos. Fui treinador de basquete infantil e também trabalhei no projeto de programação de jogos para auxiliar no ensino de química. E fui professor de programação infantil também, durante esses 3 anos de ensino médio. E agora, atualmente, eu estou no Cefet desde 2020.1. Atualmente, eu sou bolsista na Octoplus e sou assessor de gestão de pessoas na Incautec, na empresa júnior do Cefet.
E esse sou eu apresentando o trabalho de projeto de realidade virtual durante meu ensino médio. Foi um projeto muito satisfatório, foi todo voltado na sustentabilidade e no avanço tecnológico. Foi muito legal. Belle? Oi, gente. Então, eu também, como eu ainda tô no ensino médio, não tive muito o que fazer da minha vida, mas enfim. Eu estudei no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, no Equipe, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida. No Ópera que eu comecei a participar de algumas coisas, eu fiz parte de um grupo de debates e oratória e uma simulação da Miniono. E bom, agora eu tô no Cefet, cursando o segundo ano do ensino médio, junto com o técnico integrado em informática, e tô na Octopus. E essa eu no auge dos meus 14 aninhos, fazendo parte da equipe solidária. Show. Huguinho? Olá, pô, tudo bom? Bom, me chamo Hugo, estou no terceiro período de Engenharia de Computação do Cefet, sou atual monitor de Lógica e Fundamentos para a Computação lá, e estou na Octopus. Vocês só vão me ver na terceira semana aí, então boa sorte com o curso, bem-vindos. Bom, pessoal, aqui a gente vai mostrar um pouco do cronograma de encontro para vocês, para a gente se situar um pouquinho antes de começar, para a gente ter esse planejamento aí, tanto de vocês quanto o nosso. Hoje é o primeiro dia 27, a gente fez a apresentação da equipe para vocês conhecerem um pouco de cada um de nós, a nossa trajetória até chegar aqui. Tem algumas informações que a gente falou, né, do curso, da equipe em si, vamos falar mais algumas coisas ainda. Vamos começar com uma parte um pouco mais teórica hoje, que seria a introdução a algoritmos e pseudocódigos. Também vamos falar de fluxograma e eu vou propor alguns desafios para vocês baseados na aula de hoje, que iremos discutir no dia 2. Então vocês vão ter uma recapitulação comigo do que foi dado nesse primeiro dia. Nós vamos dar uma olhada nesses exercícios aí que eu pedi para vocês. Claro que vocês têm até sexta, né? Hoje é quarta, quinta e a sexta é o dia inteiro praticamente para discutir esses exercícios. Então sintam-se à vontade para chamar a gente lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, vocês podem interagir lá entre vocês, conosco, fiquem à vontade, o grupo é para vocês, é para isso mesmo, tá? Se alguns não quiserem falar no grupo, pode mandar no privado que a gente conversa sobre esses exercícios aí, se tiverem alguma outra curiosidade do Cefet também, a gente pode estar conversando. O Arthur vai falar sobre fluxo de dados, variáveis e constantes, operadores aritméticos. Bom, vocês vão fazer o primeiro programa de vocês, que é com o Portugal, que é uma linguagem aí que é mais semelhante ao português, né? Então vocês vão conseguir assimilar melhor as coisas do que a gente ir para uma linguagem de programação que é em inglês e tal, né? Tem um nível distinto aí de habilidade de vocês, então a gente vai começar com Portugal. E vão ser passados alguns exercícios de programação também, que iremos fazer junto com vocês, e mais alguns propostos, acredito eu. Passando no dia 3, que vai ser no dia 3 de novembro. O Eduardo e a Isabelle vão estar com vocês aí nessa semana. Vocês vão analisar o aproveitamento geral da equipe, ler e interpretar os exercícios passados, a apresentação de uma solução lógica, a apresentação do código de solução. E no dia 4 também, né, que seria o dia 5/11, Eduardo e Isabelle também, né, introdução teórica e prática de operadores lógicos, introdução teórica e prática de estrutura condicional, mais os exercícios. Mas assim, não se assustem com os nomes, vocês vão ter isso bem claro no final do curso, então é mais assim para vocês se situarem um pouco, às vezes alguns já têm um conhecimento na área de programação, então talvez já conheçam essa parte, e vieram aqui mais para praticar mesmo. Mas assim, aqueles que não conhecem, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo, tá? No dia 5, que seria dia 10/11, teremos o Bruno e o Hugo, analisar o aproveitamento geral da equipe, ler e interpretar os exercícios passados e resolver. E no dia 6, introdução lógica e teórica, estrutura de repetição, parte 1, exemplos de exercício do tópico e solução. E vão passar exercícios também para vocês. No dia 7, Eduardo, Bruno e Isabelle, tirar dúvidas, ler e interpretar os exercícios passados, introdução lógica, parte 2, né? E passar exercícios também. O encerramento, Eduardo, Bruno e Isabelle, tira dúvidas, né? Vai ser um tira dúvidas geral aí, resolver alguns exercícios passados, e o encerramento aí do nosso curso. Vocês vão perceber que é um curso que vai até novembro, então são 4 semanas aí, se eu não me engano, então
É bastante tempo, né? Se a gente contar por semana, né? Então, dediquem-se, eu acho que vale muito a pena. Apesar de ser introdutório, eu acho que vai agregar muito a vocês. É bem legal você já saber uma coisa e quando vocês forem aprender essa matéria, seja na faculdade ou em algum curso, vocês já vão ter uma noção bem bacana aí do que foi passado, beleza? E vamos começar com algumas dicas para o treinamento, cara. A programação, muita gente pensa que é só codar, né? Só digitar códigos. Começar o cara, pô, fissurado lá no teclado, igual maluco, pô, o hacker lá da Globo, que aparece um HTML maluco lá. Mas não é bem assim, cara. É um problema, né? O programador, ele é um cara que resolve problemas. Então, você tem que ler o enunciado do que está sendo pedido com muita atenção. No nosso caso, a gente tem, por exemplo, um problema que envolve matemática. Então, a gente tem que ler com atenção, a gente tem que tentar entender o que está sendo passado ali. Então, a gente rascunha teste, né? Em alguns casos de matemática, a gente tem que fazer algumas contas, né? Definir alguma fórmula, ver o que a gente vai usar antes. E a gente rascunha alguns testes, vai escrevendo no papel mesmo. E quando a gente tiver uma certa confiança, a gente vai para o teclado e começa a digitar, começa a errar, que é errando que a gente vai descobrindo os nossos erros e vai aprimorando o nosso código, beleza? Inclusive, serve de curiosidade para vocês, tem uma prática na programação que é o TDD, é o código voltado para teste. Você escreve o código baseado nos testes, ou seja, você basicamente escreve o código baseado em erros. É basicamente isso que a gente faz, cara. Então, tentem abstrair bastante o problema antes de ir para o computador resolver. Então, se agarrar, puxa a fila, continue. É aquilo, cara, você está numa prova lá, eu não sei qual ano vocês estão, seja um simulado, seja Enem, seja algum concurso aí que vocês estão fazendo. Pô, tá numa questão difícil, cara, vai para adiante, porque não adianta você ficar perdendo muito tempo naquela questão, você só vai ficar, às vezes, mais estressado, não vai conseguir. Então é melhor você ir para outros problemas que você consegue desenrolar e depois você volta naquele ali. Às vezes uma questão que está adiante vai te ajudar a resolver essa que foi, às vezes, mais difícil e estava um pouco para trás, beleza? Então, você dedicou horas em um problema, não teve sucesso, hora de perceber que você deve deixar o pausar, não distrair a cabeça com outra coisa e atacar o próximo desafio. Depois, num outro dia, você volta a esse problema. Beleza. Para começar o nosso curso, a gente tem que definir um pouco sobre lógica de programação. A lógica de programação ela é a base de tudo. Para aqueles que já têm um conhecimentozinho na área, vocês podem pensar que, às vezes, a programação é definida por uma linguagem. Bom, não está errado, não. Mas a base é a lógica. Se você tem uma lógica muito boa, você tem um conhecimento na parte de computação lógica, você vai conseguir aprender qualquer linguagem muito rápido. Então, a linguagem, ela meio que descreve a lógica, mais ou menos isso. Entendeu? É como se fosse uma linguagem mesmo, um português ou um inglês da vida. Você vai aprender a falar ele, mas você sempre vai ter, sei lá, pronome, você sempre vai ter essas coisas. Não sei se o exemplo ficou muito claro, mas é mais ou menos por aí. A lógica é o guia de vocês aí, a base para tudo. Então, como que a gente define lógica de programação? Ela é uma técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. É a maneira como que a gente organiza os pensamentos para executar uma determinada tarefa. Vocês vão ver alguns exemplos aí que, às vezes, você consegue pegar uma tarefa banal e você consegue determinar os passos que você vai fazer aquela tarefa. A lógica está presente nisso daí, beleza? Os pensamentos que executamos para fazer uma verificação constituem a lógica para a resolução daquele determinado problema. E, consequentemente, são a lógica de programação para escrever um software para se resolver este problema, no caso. Os pensamentos podem ser escritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir determinada tarefa. Essa sequência também costumamos chamar de sequência lógica. Então, é aquele famoso passo a passo ali que vocês vão usar aí para desenvolver essa lógica de programação e, consequentemente, o seu algoritmo, que é o que a gente vai entrar agora. O que seria esse algoritmo? Vocês vão ver que uma coisa vai dependendo da outra. É um estudo que é contínuo, as coisas são entrelaçadas. O algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Um exemplo que a gente pode ter disso é o manual de instruções de algum produto que vocês vão ter, que ali vai ter um passo a passo de como usá-lo. A estrutura do algoritmo é basicamente essa. Ao pé da letra, a gente pode falar que o algoritmo é basicamente o passo a passo de um manual de instruções. Sei lá, um manual de como montar uma bicicleta, por exemplo. Vocês vão ver que podem ser coisas simples assim, que não é aquele bicho de 7 cabeças. Essa palavra às vezes pode assustar um pouco, mas é uma coisa bem tranquila. Vocês podem pensar também numa receita culinária. Ela tem os ingredientes necessários, o passo a passo para realizar a receita e o final, atingir aquele resultado final que é o prato pronto. Então, isso é basicamente a estrutura do algoritmo.
E aqui a gente vai mexer um pouco com o algoritmo, tá? Existem, assim, diversas formas de estruturar um algoritmo. Existem algumas convenções que são usadas, tá? Aqui eu estou usando uma convenção normal, não estou seguindo regra de nada, né? Mas normalmente se determina um algoritmo, qual que é o nome que você dá a esse algoritmo. Então, trajeto casa-trabalho aí, para quem trabalha, para quem estuda, por exemplo, você tem um trajeto que você vai fazer da sua casa até aquele determinado local, né? E a gente determina o início desse algoritmo. Ó, ele vai começar aqui e também um fim, que é onde ele acabou. Isso a gente tem que estar sinalizando para se uma outra pessoa for ler aquele algoritmo, ela saiba onde começou e onde terminou. Então, às vezes, vocês têm que pensar na programação, não escrever um código para a máquina, para o computador em si, mas escrever um código que seja que uma outra pessoa consiga entender. Então, esse é um fundamento muito importante da programação, tá? O interessante do algoritmo é que cada um deles tem uma estrutura. Então, eu vou fazer desse jeito, você vai fazer de um outro jeito, o Hugo vai fazer de um outro jeito, o Arthur vai fazer de um outro jeito. Então, cada um tem a sua forma de montar o algoritmo, assim como as resoluções de programação, por exemplo. Então, por exemplo, eu quero fazer o trajeto casa-trabalho, eu vou pegar o ônibus. O Arthur pode ir a pé, o Hugo vai de carro, entendeu? Então, cada um tem a sua forma de adotar aí. Bom, qual que é o primeiro passo para eu ir para o trabalho? Bom, primeiro eu tenho que ir até o ponto de ônibus, eu vou de ônibus, né? Já fui determinar isso. Vou esperar o ônibus chegar. Quando vai estar o ônibus correto, eu vou fazer sinal para ele parar. Aí eu vou entrar pela porta dianteira, eu vou pagar a passagem, vou escolher um assento, eu vou sentar, eu vou dar sinal para descer, eu vou descer do ônibus pela porta traseira e vou andar até o trabalho. E aí eu concluí meu algoritmo, eu consegui atingir aquele objetivo que eu falei. Então é como se fosse aquela receitinha, né? Quais são os passos que eu tenho que fazer? Ó, você vai fazer esse passo aqui. Não tem nenhum pré-requisito aqui, não tem nenhum ingrediente, né? Mas eu vou seguindo passo a passo e o resultado final é eu ter chegado no trabalho. Então eu acho que é uma forma que vocês têm de visualizar. Pode parecer banal, pessoal, mas assim, quando vocês tiverem problemas um pouco mais complexos lá na frente, e vocês tiverem essa base, conseguir enxergar dessa forma, vocês vão conseguir estruturar aquele problema de uma maneira e vão conseguir resolver. Beleza? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem parar aí para perguntar, tá? Eu não esquento a cabeça, mas a gente vai ter um momento no final aí para discutir e trocar as ideias. Beleza? Então, mas fiquem à vontade. Eu, às vezes, falo muito rápido, tá? Eu vou empolgando, então, se eu estiver falando muito rápido e vocês não estiverem entendendo, pode falar que eu repito, beleza? Vamos lá. Aqui, eu vou pegar um outro algoritmo. Esse algoritmo, ele tem uma riqueza maior de detalhes. Não em quantidade de passos, mas numa estruturazinha diferente que vocês vão ver ao longo do curso, mas que eu quero deixar introduzido aqui para vocês. Bom, esse algoritmo é uma ligação, ou seja, eu vou fazer uma ligação. Determinei o início e o fim, e vocês vão percebendo que tem um certo espaçamento entre esses códigos. Isso se chama indentação, tá? Aqui, nesse de trás, eu acho que não teve, né? Não, ele teve também, tá? Então, esse espaçozinho é uma indentação, é para você saber que o problema, que o algoritmo, o passo a passo dele está dentro daquele algoritmo, está dentro desse início e desse fim. Então, existe esse espaçamentozinho que a gente usa com tab, tem gente que usa espaço também, para você dar esse espaçozinho para ficar mais claro. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou tirar o telefone do gancho, eu vou discar o número desejado, se der sinal de chamar, beleza, eu vou conversar com aquela pessoa e vou chamar para vir jantar, por exemplo. E vou desligar o telefone. Caso contrário, se não, eu vou repetir a ligação. Ou seja, se não der sinal de chamar, eu vou repetir a ligação, porque eu quero muito falar com aquela pessoa. E vocês percebam que o se não, ele tem um fim também. Entendeu? Essa estrutura se não, ela tem um fim. Então, tudo que está aqui dentro, né, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, imagino que sim, tudo que estiver aqui dentro, ele também tem um fim. E o algoritmo também tem o seu final. Beleza? Então, é aquilo, é um caso, né? Eu vou determinar um caso. Se esse caso aqui for verdadeiro, por exemplo, deu sinal de chamar? Deu. Então eu vou conversar, vou chamar para vir jantar, vou desligar. E caso contrário, caso eu não tenha dado sinal de chamar, eu vou tentar repetir a ligação. Pô, a gente pode imaginar outras riquezas de detalhe aqui. Sei lá, o telefone não está dando linha. Então, se não der linha, o que eu faço? Eu desligo ou eu tento usar um outro telefone, sei lá. Então a gente consegue imaginar aí uma riqueza de detalhes que às vezes eu não coloquei aqui, mas você está percebendo aí na sua casa.
beleza? Então é mais ou menos por aí que a gente vai organizando o nosso algoritmo. Aqui o exemplo ele foi um pouco mais cuspido. Eu meio que cuspi esse exemplo para vocês, mas eu vou explicar um pouco mais das representações dos algoritmos. Mas por enquanto, vocês vão tentando pegar esse conceito aí a partir de um exemplo já pronto, porque vocês vão precisar fazer exemplos depois, beleza? Uma outra representação dos algoritmos é o que a gente chama de fluxograma. O fluxograma, a gente pode pensar no fluxograma como se fosse um mapa mental, tá? E ele tem, assim, algumas coisas que a gente tem que usar, que são pré-determinadas. E, assim, mas vamos lá, vou chegando lá. Tem várias formas de representar o algoritmo. Aquilo que vocês viram ali atrás é uma forma, e aqui eu vou apresentar outra forma para vocês. Tem a narrativa, que é o que a gente usa da língua portuguesa, que é o que vocês mais vão usar aqui durante o curso, porque vão estar aprendendo a usar o Portugal. Então, são várias formas de apresentação e cada, assim, o fim delas é o mesmo, né? O objetivo delas é o mesmo, mas às vezes uma atende melhor um problema, às vezes outra é mais fácil de visualizar, então isso vai variando um pouco. Essa outra representação, fluxograma, ela utiliza símbolos gráficos. Então, a gente tem um padrão, né, que é, por exemplo, o terminal aqui, eu não sei se todos vocês estão conseguindo enxergar, ele indica o início e o fim de um processamento. Tá? Então, o início de algoritmo eu vou usar esse símbolo aqui, beleza? Eu quero pôr entrada de dados, eu vou digitar algum dado aqui, eu vou usar esse símbolo aqui. Eu tenho uma seta que indica o fluxo, né, para onde está andando o meu algoritmo, vamos pensar assim, se eu fiz determinado passo, qual que é aquele próximo passo. Eu tenho o processamento, o exibir e a decisão, beleza? Isso aí a gente vai lapidando com o passar do tempo, não precisa se preocupar muito com isso não. Aqui tem um exemplo. Aqui eu estou determinando o início e o fim com essa estrutura aqui, com o terminal, né? Eu estou apontando para a tela achando que vocês estão conseguindo ver. Mas aqui tem o terminal, então a gente começa o início e o fim. Foi o que eu fiz aqui, início e fim. E eu quero digitar um número, ou seja, tem que ter uma entrada manual de dados. Eu vou usar esse símbolo aqui. Deixa eu aprovar quem está pedindo. Beleza? Então, eu quero digitar esse número, ou seja, o usuário é aquela pessoa que está usando aquele algoritmo, que está usando aquele programa, ela tem que digitar um número, ou seja, eu pedi para ela digitar um número. Aqui vai ficar guardado em memória esse número, vamos supor que eu digitei o número 10, tá? Aí eu vou pegar esse número que a gente está usando como se fosse uma variável. Por exemplo, digite um valor x, esse x é uma variável, igual vocês usam na matemática, né, o x, o y, aqui também existe na programação as variáveis. A gente não vai entrar muito, eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas assim, vou explicando para vocês mais ou menos. Então, esse número, esse valor que eu digitei aqui, ele vai ficar salvo na memória e aqui ele vai ser processado, né? Igual vocês estão vendo aqui, processamento, ou seja, cálculo de números. Então, eu preciso processar o que eu estou pedindo ali. O que eu vou processar? Aquele número que eu digitei vezes 2. Então, se eu digitei o 10 vezes 2, eu vou ter 20. Então, esse processamento aqui, ele vai me retornar o valor 20, ele vai me dar o valor 20. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o resultado final. Então, eu vou mostrar esse valor 20 na tela para o usuário ver que aquele valor ali é 20 e vou finalizar o meu algoritmo. Então, esse é um exemplo muito simples de fluxograma. Ele tem uma visualização mais fácil, mas é claro, se você quisesse representar ele na outra forma, que é a mais próxima do português, vocês poderiam também, a forma narrativa. Então, fica a critério de vocês, ou dependendo de como é o problema que vocês vão enfrentar aí, beleza? E a gente vem falando assim um pouco mais da linguagem algorítmica, que é uma linguagem que ela já é um pouco mais próxima da linguagem de programação, que é o que a gente vai falar mais assim, que é o pseudocódigo, pseudolinguagem, que ele tem um pouco mais de riqueza dos detalhes, né? Para quem já programou, vocês vão perceber isso, que já é um pouco mais próximo da programação em si. Né? Para quem já trabalha aí, por exemplo, eu quero printar uma mensagem, aí ali é o caso do escreva, beleza? Então, essa já é uma linguagem um pouco mais próxima. Bom, vamos dar esse exemplo aí. Eu quero fazer um algoritmo que calcula o dobro. Então, eu vou determinar algumas variáveis aqui, que foi o que eu falei, são aquela entrada de dados, onde que eu vou guardar aquela entrada de dados. Ou seja, eu vou digitar um número, onde que eu vou guardar esse número, em qual variável que eu vou guardar. E para isso a gente cria essa variável. E o nome dela, normalmente, ele se assemelha ao que você quer. Por exemplo, eu quero guardar um número, aquela variável pode chamar número, pode chamar x, pode chamar y, z. Mas assim, quanto mais entendível for o código, melhor. Então,
Nesse caso, a gente está usando o num, que é uma variável do tipo inteiro, ou seja, é um valor inteiro, é um valor de número, é 1, 2, 3, 4, seja qual for esses valores aí. E vou ter também uma variável dobro. Essa variável dobro também é um valor inteiro. Pô, vamos raciocinar. Eu tenho um número, eu tenho um dobro, e o meu algoritmo ele calcula o dobro de um número, provavelmente. Então, eu não precisei ler o resto do código para pensar isso, né? Se o dobro calcula o dobro, né? O dobro de um número inteiro, ele é inteiro. Né? Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que eu me embolei um pouquinho, mas o que eu quero dizer é isso. O dobro de um número inteiro, ele é inteiro também. Então, aqui vai o tipo da variável. Ou seja, a gente tem que pensar um pouco nos tipos. Caso contrário, vai dar erro ou vai escrever um resultado que a gente não quer. Por exemplo, a gente precisa dividir um número por 2. Se eu dividir 15 e colocar esse resultado, essa variável resultado como inteiro, ele não vai retornar 7,5 na divisão de 15 por 2. Ele vai retornar 7, vai dar erro, sei lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar antes de fazer. Por isso que a parte do caderno, a parte de pensar no problema é muito importante para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aí com o nosso algoritmo. Início do algoritmo. Qual que é o primeiro passo? Eu quero falar para o usuário qual é o primeiro passo. Então, eu vou escrever, né? Escreva é uma função, vamos colocar assim. Então, escreva aquilo ali. Então, vai aparecer na tela ali o digite um valor para o usuário. Isso aqui ele vai estar vendo lá quando ele estiver executando aquele programa, por exemplo. Mas eu quero, o que ele digitar ali, eu tenho que guardar esse valor. E eu tenho que guardar ele em algum lugar, por exemplo. Então, ele vai ler aquilo que foi digitado. Então, se o usuário digitou 10, ele vai ler aquele valor ali e vai guardar na variável num, que é o que está sendo feito ali. Beleza? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero atribuir a minha variável dobro, ou seja, eu quero guardar uma informação na minha variável dobro. Esse símbolozinho da setinha aqui, ele é o recebe. Então, essa variável dobro está recebendo essa informação aqui. Ou seja, eu estou pegando esse número que eu digitei, que o usuário digitou antes, que a gente está falando que é 10, e vai multiplicar por 2. Então, esse valor aqui, por exemplo, 10 vezes 2 é 20. Esse 20 vai estar dentro dessa variável dobro. Beleza? E no fim, o que eu vou digitar? Eu vou printar, eu vou escrever na tela para o usuário ver o que está acontecendo ali. Então, eu vou escrever o dobro do número digitado é. Vocês percebem que, por exemplo, aqui eu comecei com aspas, aqui eu terminei com aspas. Então, nesse final aqui, vai aparecer isso aqui na tela para o cara, só que aqui tem uma diferença. Eu vou acrescentar o resultado, ou seja, o valor que está guardado nessa variável dobro, eu vou printar aqui, fazer ele aparecer na tela para o usuário. Beleza? Então vai aparecer o dobro do número digitado é 20. E vou finalizar o meu algoritmo. Ou seja, eu resolvi esse problema aqui. Se fosse preciso calcular o dobro, esse seria mais ou menos o passo a passo para vocês seguirem. Tá? A linguagem que vocês vão aprender ao longo do curso, que é o Portugal, né? Ela é mais ou menos isso daqui. Então, é mais ou menos esse tipo de problema que vocês vão encontrar pela frente. Claro, pode ser um problema um pouco mais complexo, pode ser um problema, às vezes, um pouco mais fácil, mas é mais ou menos essa estrutura que vocês vão usar. Claro, na hora de digitar o código, vocês provavelmente vão declarar de uma forma diferente do que essa. A gente está escrevendo aqui uma representação, pseudocódigo. Não necessariamente vai ser dessa forma. Mas se eu fosse, por exemplo, documentar o que aquele algoritmo faz, o que uma função faz, por exemplo, eu poderia documentar dessa forma, porque eu ia estar explicando quais as variáveis eu estou usando, qual o tipo delas, e o passo a passo que seria mais ou menos ali próximo do código. E, por exemplo, se algum programador lê essa informação aqui, ele consegue transcrever isso para qualquer linguagem de programação, seja em C, C++, etc. Beleza? Essa foi uma parte um pouco mais longa, tá? Então, eu não sei se ficou muito claro. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Eu falei um pouco rápido. Como é que tá aí? Tem alguma coisa no chat? Tem uma dúvida do Arthur, do chat. Mas foi no algoritmo de ligação. Tá. O grupo é nosso. Ah, tá. Essa estrutura de início, se, não e fim, é obrigatória no algoritmo de ligação? Não. Mas, assim, você vai ver que... Deixa eu voltar aqui. Você vai ver que se você fizer da forma que eu fiz esse anterior aqui, o passo a passo ele é direto, tá? Aqui a gente tem que pensar um pouco mais. E se não der sinal e chamar, o que eu faço? Porque se você escreve dessa forma aqui, você vai estar garantindo que vai dar sinal e que aquela pessoa vai atender. E às vezes naquele problema não vai ser dessa forma, entendeu?
Às vezes você precisa criar uma condição, ou seja, se der o sinal de chamar, ou seja, pode ser que não dê, pode ser que o telefone esteja com problema, entendeu? Pode ser que a pessoa não atenda, entendeu? Então, a gente cria essas condições para no final a gente conseguir executar melhor o nosso algoritmo. Você poderia escrever dessa forma? Poderia, dependendo do problema, ele ia funcionar. Só que agora, igual eu falei, se o telefone estiver desligado, o código daria um erro. Então, aquele algoritmo ali está falho. Beleza? Ficou claro? Deu para entender? Não sei. Perfeito. Show. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Não? Deixa eu tomar um bocadinho de coisa aqui. Tá foda. Nenhuma dúvida. Show. O Gabriel do Free Fire aí falou que não tem dúvida. Vamos embora, então. Aqui a gente já está chegando na parte final da aula de hoje, né? É uma aula bem curtinha, porque é mais introdutória, é mais para vocês assimilarem como que vocês devem pensar a partir de hoje. Às vezes não teve o contato nenhum com a programação em si, com a área de TI. Então, foi mais para vocês assimilarem um pouco as coisas de como que deve ser, tá? Então, eu propus 3 desafios para vocês. Seria muito interessante que vocês pelo menos tentassem fazer e trouxessem para a gente na sexta, para a gente discutir um pouco deles. Ou me enviar no WhatsApp, envia lá no grupo para a gente discutir. Uma coisa que é interessante vocês criarem de hábito discutir código com outras pessoas. Igual, não tenham essa vergonha de estar errado. Tem muita pessoa bacana que pode te ajudar, que às vezes está num nível um pouco mais avançado, começou antes do que vocês. Então, tentem se ajudar, joga no grupo lá, discute a resolução entre vocês, a gente discute também. E por aí vai, um ajuda o outro. Não é porque eu estou aqui hoje apresentando para vocês que pode ser que lá na frente eu precise da ajuda de vocês. Entendeu? Então, a gente tem que ter isso em mente. E eu propus esses 3 para vocês, são simples de fazer. Talvez no início vocês agarrem um pouco. Mas igual eu falei, cada um tem uma forma de resolver. Então, não se preocupem com isso. A gente vai lapidando junto aí, não tem problema, tá? Primeiro desafio, vocês vão escrever um algoritmo que calcula a soma de 2 valores, tá? Vocês vão escrever mais ou menos desse jeito aqui. Mas agora, desse jeito aí tá muito complexo ainda, esse negócio de variável eu não peguei ainda, tá? Aí você pode escrever desse jeito aqui. Ou, melhor, desse jeito aqui, tá? Esse jeito aqui é o jeito mais fácil de vocês fazerem. Esse daqui, ele tem as condicionais. As condicionais é uma coisa que vocês vão ver ao longo do curso. Então, não precisa pensar muito nisso aqui, não. Pô, show, você sabe, quer fazer assim? Tranquilo, tá? Sintam-se à vontade para resolver o problema da forma que vocês acharem melhor, dentre essas 3 apresentadas aí. Se fizerem dessa forma aqui, melhor ainda. E outra coisa, a estrutura é essa, guys. É só pegar isso aqui, tentar imaginar o problema soma. Pô, o que eu preciso mudar nesse daqui para fazer o problema soma? Vou deixar aí de dica para vocês. Mas a estrutura é mais ou menos essa. Não é um algoritmo muito longo aí de se fazer, não, tá? O segundo desafio, ele fica um pouco mais difícil e ele usa o primeiro desafio também, tá? Você precisa escrever um algoritmo que calcule a média aritmética de 4 notas escolares. A média aritmética, eu imagino que todos vocês conheçam, mas para quem não conhece, beleza. A média aritmética é a soma daquelas notas e dividido pela quantidade de notas. Ou seja, se eu tenho, sei lá, eu tirei 10 em tudo. Se eu pegar e somar esses 4 10, eu tirei 40 no total, a soma, e vou dividir pela quantidade de provas que eu fiz, que foram 4, no caso, 4 provas, 4 notas, tá? Então é mais ou menos isso daí que vocês têm que fazer, me retornar o valor dessa média aritmética e desses 4 valores. Vocês podem escolher os 4 valores aí, escolham valores mistos, sei lá, 5, 6, 7, 8, para não ficar muito fácil. O 10 é muito fácil, tá? O 0, sei lá, tenta evitar de repetir as notas, tenta colocar uma nota um pouco diferente aí para ficar mais fácil de ver o algoritmo. E vocês vão representar por fluxograma esses 2 exercícios anteriores. O fluxograma, ele tem um padrão, né? Ele tem uma forma de representar, que foi mais ou menos essa forma que eu apresentei para vocês, tá? Se vocês quiserem tentar fazer olhando o que está aqui, show de bola, eu acho que vocês conseguem fazer. Se tiver muito difícil, tiver muito confuso, vou dar 2 opções. Tenta procurar na internet um pouco mais sobre fluxograma, alguma videoaula. Vocês vão encontrar conteúdos assim que explicam de uma maneira mais tranquila, seja se você está no ensino médio, fundamental,
ou até mesmo na graduação, fiquem tranquilos quanto a isso. Só façam, tentem fazer pelo menos, tentem procurar um pouco mais a respeito disso. Não tem como passar muita coisa de fluxograma para vocês, senão fica confuso, mas tentem fazer, tá? Essa última representação aqui. Então, esse último exercício ele fica como opcional, tá? Então, se vocês conseguirem fazer os 2 primeiros e quiserem ainda representar por fluxograma, fiquem à vontade, eu acho que vocês conseguem crescer bastante aí fazendo isso. Igual eu falei, pessoal, não se preocupem com certo e errado. O que mais vale na carreira de TI em si, o que mais vale na programação é a tentativa. Tentou, porra, não consegui. Vou lá e falo com um de nós, né, que estamos representando o curso de vocês, discutam entre si. Às vezes aquela pessoa, às vezes é um erro bobo que você cometeu e você não notou. Às vezes uma outra pessoa que está com a cabeça fria vai olhar na hora, vai, pô, você errou aqui, deixa eu te dar uma dica e tal. Então, assim, tentem fazer. O mais importante é tentar, que quando às vezes você tentou pra caramba, não conseguiu, aí eu vou lá e vou fazer a resolução para você, você vai pescajar o que eu estou fazendo, você vai entender melhor a forma que eu fiz, beleza? E eu trago para vocês também, então, a resolução desses 2 exercícios. Não vou trazer o fluxograma, mas se vocês quiserem fazer, a gente dá uma olhada lá na sexta-feira, beleza? Bom, parte final desse primeiro dia. O dia está errado ali, mas parte final para dúvidas e discussão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, pessoal, então vamos recapitular aqui, né, o que a gente aprendeu hoje. Vou voltar lá no início. Então fica aí, a gente pegou umas dicasinhas para vocês, que é a parte mais interessante. Então tenta abstrair o problema primeiro, ler com atenção, rascunhar, tenta fazer no caderno. Tem gente que faz algoritmo no caderno, tem um teste que é chamado teste de mesa, que é feito com papel e caneta, cara. Então tenta fazer aí antes, pensa um pouquinho. Quanto mais vocês treinarem, mais praticarem, mais interessante vai ficando. Então a gente definiu aí o conceito de lógica de programação. Explicamos um pouquinho como que é o algoritmo, o que é um algoritmo, a estrutura de um algoritmo, como que ele funciona mais ou menos. Aí tivemos um exemplo do casa-trabalho. O exemplo da ligação, que ele já tem uma condicional ali, né? O se, o se não. Isso é chamado de condicional, né? Temos o fluxograma aí, que é um outro tipo de representação que a gente passou para vocês, que ela já é um pouco mais gráfica, né? Então, às vezes, ela é um pouco mais simples de enxergar, né? Um exemplo de fluxograma que vocês podem usar aí para fazer o exercício de vocês lá. A linguagem algoritmo, né, que a gente já estava apresentando ela antes, mas agora a gente começou a definir um pouco mais ela, que é a pseudolinguagem, os pseudocódigos, né, que são um pouco mais próximos das linguagens de programação mesmo, né, seria o C, o C++, etc. Então tem um exemplo um pouco mais elaborado aí, usando as variáveis, né, usando os tipos das variáveis, né, ler aquela variável, salvar ela em tal lugar, e por aí a gente vai. E teve os 3 desafios para vocês. Eu vou compartilhar lá no grupo assim que possível. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ter que sair. Valeu, Will. Um abraço para você. Por hoje é só. Sexta-feira o encontro está marcado aí com o grande Arthur. Eu também estarei presente aí. Pra vocês contemplarem aí os nossos conhecimentos. E é isso. Teve dúvida? Manda pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero não ter falado muito rápido. Espero de coração aí que seja a área futura de vocês. Valeu, Arthur, valeu, Gianluca, valeu, Grip, valeu, White. Parece que eu tô fazendo live, né, Maria? Tô terminando a live. Os caras agradecendo. Valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês. Twitch me banca. Perfeito. Fala aí, galerinha do YouTube. Daquele jeitão. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês, qualquer coisa, só ajeitar. Valeu.